Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Que alegria ter você comigo mais uma vez aqui no Agora é a Hora. Hoje estamos no episódio 65 e hoje eu trago para você muito autoconhecimento, muita saúde mental com uma psicóloga que está retornando mais uma vez. Ela também é professora de neurociência, escritora, palestrante, apresentadora e ela está retornando porque ela é muito qualificada, ela agregou muito no episódio que ela participou e eu já vou mostrar para você aqui, vou terminar com esse spoiler, que é a psicóloga Carla Tenório. Gente, foi um papo incrível. Foi um episódio que eu gostei muito. A Carla, quando ela fala, ela já te acalma, entendeu? Então, foi um episódio assim muito rico. Se você não assistiu, eu vou pedir para a equipe deixar aqui na descrição e eu já peço para você já curtir esse episódio, deixar o seu comentário, porque isso ajuda muito o canal a crescer, o programa a crescer. E assim eu consigo continuar trazendo profissionais tão qualificados aqui para poder agregar na sua vida e eu consigo continuar ajudando não só você, como também outras pessoas. Então é muito importante que você pratique essas ações até como retribuição, tá bom? Então vamos lá? Obrigada, Carla, mais uma vez. É uma honra ter você aqui comigo de novo. A honra é toda minha de estar aqui mais uma vez no teu canal. Obrigada pela oportunidade de poder falar para tua galera, de falar coisas tão importantes, né? E que agregam tanto a nossa vida física, mental. Então, a honra é toda minha. Muito obrigada. Obrigada. Como nós estávamos falando, né, Carla, que a importância do autocuidado, né? Então, hoje o tema, gente, é esse, tá? A gente vai começar falando como que o autocuidado... Por que o autocuidado, nós chamamos ele também de autoconhecimento, tem uma relação muito, muito grande, e como que o autocuidado reverbera no seu cérebro? E o seu cérebro é a cabine de controle de todos os seus sistemas. Então a Carla dá aula, né, de neurociência, ela é uma profissional integrativa e ela sabe muito mais do que eu até, do quanto, né, que cuidar do nosso cérebro é tão importante para o nosso corpo e que os dois são um. Por isso que você faz o que você faz e nem percebe que você faz, porque eles se tornam um, né, que nós formamos os hábitos e nós vamos começar a desenrolar em cima disso. Carla, eu quero que você fale para a gente da importância do autocuidado. Os seus projetos profissionais voltam muito para o autocuidado. Então, fala aqui pra gente como que isso reverbera na nossa vida, como que isso pode nos ajudar. Se você mantém o autocuidado em dia, acho que é importante destacar isso para o público, você consegue não só promover saúde para si, como também tratar muitos males, muitos adoecimentos que talvez você tenha e que não necessariamente precisam da ajuda de um profissional. E eu acho que é importante falar sobre isso, porque nem todo mundo também tem acesso a tudo. E aí muitas vezes vai de encontro a uma cultura existente de que você sempre tem de buscar alguém para te curar. Isso. E não necessariamente. Quando eu costumo dizer que a gente tem de retomar o timão, que é o controle da própria vida, não significa que você não vá valorizar profissionais de saúde, pelo contrário, eu acho muito importante a gente trabalhar a questão interdisciplinar, mas quando você se conhece, verdadeiramente você promove, você previne, você trata, você consegue estar atenta às demandas que esse organismo ele vai te dando sinais, obviamente você vai estar atenta a isso porque você está se ouvindo, se escutando. Isso passa não só pela cultura que você está inserida, a comunidade que você pertence, a maneira como você foi educado e criado, os acessos que você tem até no seu quintal, as ervas, as plantas. Então tem todo um arcabouço de conhecimento interessante quando a gente fala de autocuidado, e é curioso porque isso vem de uma diretriz da própria Organização Mundial de Saúde, de orientar as pessoas desde a pandemia para cá, para que elas retomem o cuidado de si, conheçam a si mesmas e a riqueza dos lugares que elas vivem, porque muitas vezes a gente vai perdendo isso, né? As farmácias vão se multiplicando a cada esquina, medicação para tudo, e não que eu seja totalmente contra, mas eu acho que será que tudo deveria desembocar na farmácia? Eu acho que tem tanta coisa para te falar, e a própria Organização Mundial de Saúde traz essa orientação. Tem muito que você pode fazer por você, quando a gente fala em autocuidado, e a gente pode desmembrar em vários pilares aqui de cuidado pessoal, que
que não precisa ser na farmácia da esquina o primeiro passo. Estou sentindo um mal-estar, antes de tudo eu preciso me ouvir, me escutar e me conhecer. Eu sou muito a favor do médico da família, sabe? Sim. Esse formato do médico da família que existe somente no SUS, ele é muito interessante, porque cria-se um vínculo e também esse vínculo tem relação com a história dessa família e desse paciente. Então vai muito de acordo com o que a gente pensa sobre saúde integrativa, e eu acho que autocuidado é a palavra da vez, Josi, de verdade. Não só para a estética e para as questões voltadas para o cuidado físico, mas também para além disso, para a questão mesmo de promoção de saúde física e mental. Eu acredito muito que o segredo, eu tendo como base a medicina chinesa, é a prevenção. É a busca. A prevenção, ela está intimamente ligada com o equilíbrio. E o nosso corpo, para nos manter saudável, para que nós consigamos estar saudáveis, ele busca o equilíbrio o tempo todo, a homeostase, sistema nervoso parasimpático. E as pessoas estão com o simpático muito ativo. Elas estão só reagindo, sobrevivendo. E quando você tem um autocuidado, você começa a ter todo um trabalho, uma programação, um plantio desse jardim de se tornar um novo ser. Sim. Você toma mesmo o controle da vida e as pessoas elas não estão fazendo o básico. Não. Elas não se hidratam, elas não querem fazer exercício, elas acham que é normal não dormir, ter insônia, viverem ansiosas, elas não têm uma noção, eu vejo muito isso lá nos pacientes, eles não têm noção do que é o agora. Sim. Eles não têm noção do que é o presente. É uma mente que está tomando conta o tempo todo da vida dele, ele nem sabe o que pensa, ele não se conhece, e ele está o tempo todo ou no amanhã ou no passado. Ou no passado. Ou ele flerta com a depressão ou com a ansiedade, né? Quando ele flerta com o passado, ele fica mais melancólico, fica mais triste. Não é uma nostalgia gostosa, né? Eu gostaria que voltasse a ser assim a vida, o mundo, parará. Era melhor quando as coisas aconteciam daquela forma. E não, né? Você tem de falar do teu presente e também viver nessa antecipação constante, futura, é muito danoso, né? Do ponto de vista de saúde, porque recentemente saiu um estudo da Think Olga, né? Um relatório grande, assim, falando sobre mulheres no Brasil. O ranking de ansiedade no Brasil é absurdo quando a gente fala com as mulheres. Cerca de metade das mulheres brasileiras tem quadros de ansiedade já patológica, porque a ansiedade é uma manifestação natural do nosso organismo, ele se prepara para se defender e para reagir a diversas demandas, isso é normal. O que não é normal é você viver nesse acelerômetro, você viver nessa antecipação constante. Então ela passa a ser patológica quando você começa a perder qualidade de vida, viver realmente num tempo que não existe, como você disse, não vive o agora. E autocuidado é isso, eu estou consciente de mim, então quer dizer, o meu comer vai ser consciente, aí a gente pode fazer aqui um adendo com a questão do mindfulness eating, ou seja, eu estou comendo de forma consciente, o dormir, né, a higiene do sono, antes de dormir, qual o preparo que eu tenho com o meu corpo, para colocá-lo num processo de relaxamento, para que esse sono seja reparador, para que essa orquestra de neurotransmissores e hormônios e desses mensageiros químicos mesmo que a gente tem no corpo, aconteça de uma forma, a dança aconteça, né? Essa orquestra precisa acontecer de uma forma muito bacana, para que no dia seguinte você tenha energia para produzir, para trabalhar, para que você tenha a sensação de bem-estar, para que você diga, poxa, eu dormi realmente, eu descansei do dia de ontem, né? Porque o que acaba muitas vezes acontecendo é que o indivíduo acaba dormindo muito tarde, toma cafeína até tarde, não coloca o corpo em movimento, né? Muitas vezes está num processo de elevação de cortisol muito, muito grande, e aí ele está sempre nessa sensação de luta e fuga o tempo todo. Então você veja como é complexo, mas ao mesmo tempo é simples. A ideia para trazer aqui para o canal é o que você disse, é fazer o básico. E o básico eu preciso me escutar, né? Desde a hora que levanto até a hora que vou dormir, como é que eu cuido de mim? E quando as pessoas falam em autocuidado, e eu também falo muito isso nas redes sociais, em geral as pessoas pensam em algo muito elaborado, né? Em relação a você parar e fazer por você. Não precisa ser assim. A cada pequeno comportamento, você vai, então, tomando conta da sua vida de uma forma mais responsável e autoconsciente. Então, é um conjunto de comportamentos, mas a cada degrauzinho, sabe assim? A cada pequeno movimento. Aquele copo d'água que você tomou,
aquela bebida alcoólica que você evitou em demasia, né? O equilíbrio em relação a isso, a escolha alimentar no prato, né? Por onde começo, aquele prato colorido, isso tem a ver também, né? Com liberação de felicidade, de bem-estar a partir do corpo. Ele funciona melhor quando você coloca cores no seu prato e come alimento de verdade, dorme um sono reparador, como eu disse. Presta atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Muitas vezes, Josi, a gente não se escuta. A gente vai levando a vida assim num piloto automático. Nem se percebe. Até pela dinâmica externa que é essa. E aí você talvez esteja tendo já uma sinalização do corpo de que há um mal-estar aqui presente, porém você não dá ouvidos para ele. E aí vem o adoecimento maior e mais grave, que faz com que você tenha de buscar a medicina clássica. E aí ela muitas vezes vai te medicar, porque ela foi desenvolvida com esse olhar, né? Eu tenho de manter esse corpo vivo. E aí, os efeitos colaterais a gente pensa depois. É mais ou menos assim. Que na verdade são diretos, não são colaterais. Pois é, né? E quando você fala da medicina chinesa, eu sou uma admiradora desse trabalho, que eu sei que também está atrelado ao teu há tanto tempo, né? Você já atrela isso, você é uma visionária. E por que é muito importante? Ela não é só milenar, ela é altamente moderna. Porque quem realmente já sacou que é muito importante trabalhar os MIPs, né, que são os medicamentos isentos de prescrição, que estão também nessa diretriz da Organização Mundial de Saúde. Isso que é interessante, né? Quem já entendeu a importância dos MIPs, já entendeu que é assim que se promove saúde, né? Porque você está trabalhando com os ativos que a própria natureza te dá, você está potencializando aquilo que já existe e funciona no teu corpo. Sim. Então, eu sou realmente admiradora dessa filosofia e dessa medicina milenar. Então, faz todo sentido. Não sei se eu divaguei aqui, mas eu acho que dá para compreender que é mais do que nunca você se ouvir, antes de tudo. Sim. E estabelecer esse conjunto de comportamentos que vão auxiliar você na promoção de saúde, né? O nosso corpo ele tem poder de autocura, desde que os meios estejam livres. Essa é uma frase de Taylor Steele, que é o pai da osteopatia. Eu estudei osteopatia. A primeira vez que eu escutei essa frase, eu entendi tudo. Isso há anos, quando eu estudei osteopatia, foi antes da pandemia. E a gente, estudando o corpo, como ele funciona, agora estudando o cérebro, a gente entende que esses meios obstruídos é exatamente isso. É eu não me conhecer, não saber como eu faço para ficar ansiosa. Não, a gente não tem essa engenharia reversa. Eu só estou ali tendo o pensamento que vem de anos e anos a fio, né? Vem do meu traço de personalidade, né? De tudo que foi construído, das pessoas que eu convivi, porque eu tenho que pensar para sentir, né? Então vem sempre um pensamento que vem de uma crença, que vem de uma cultura. E aí a gente, de tanto repetir, esses neurônios disparando juntos, permanecendo juntos, você faz aquelas conexões neurais e aquilo entra como um hábito, que nem dirigir. Né, você no começo eram tantas informações para aprender a dirigir, hoje você nem percebe, seu corpo faz para você. E aí você está ali dirigindo e pensando em outra coisa. E esses hábitos de não se conhecer, porque é um hábito eu não me conhecer, é um piloto automático, é o que faz as pessoas adoecerem. E aí você está num ambiente, porque tudo vai voltar para o ambiente, né? Você não consegue lidar com o ambiente. E a medicina chinesa, ela traz tanto autoconhecimento na avaliação, na consulta, a gente pergunta tudo para o paciente que ele nem fazia ideia, ele nunca tinha percebido o próprio corpo. Qual é a cor da urina? Se ele transpira dormindo? Que tipo de insônia que ele tem? É uma insônia que ele demora para dormir ou ele dorme rápido e acorda de madrugada? Para a gente tudo tem um significado e a gente traz clareza para o paciente. Se ele tem uma taquicardia à noite, se os sintomas pioram à noite, se ele é mais do dia ou mais da noite, se ele é calorento, se ele é friorento. Aí a pessoa vai se conhecendo, ela vai se percebendo. Porque a gente parte do princípio, na medicina milenar deles, que a cura está dentro de nós, desde que o meu corpo esteja equilibrado. Por isso que o símbolo é yin e yang. E quando a gente transfere o yin e yang, que são energias opostas, né? Um é o dia, o outro é a noite, um é o calor, outro é o frio, um é a ação, o outro é mais a calma, a gente vem para a nossa medicina, dentro da nossa fisiologia, a gente percebe que isso é o quê? Sistema nervoso simpático e parasimpático. Né? Então, quando existe um equilíbrio na minha postura, você vê, tudo lá é integrativo. Eles se preocupam com a alimentação, eles meditam, eles praticam muita atividade de mindfulness, o tai chi. A postura deles é exemplar, né? A gente vai transferir para cá RPG. Mas as pessoas
procuram ajuda quando já está assim, num patamar crônico. Quando a doença está instalada. Sem qualidade de vida. Sem qualidade de vida. Né? Quando a dor já está insuportável, falávamos anteriormente, né, como você lida com esses seus pacientes que chegam com dor e que muitas vezes não vão conseguir dormir por conta disso. Né? Então ninguém merece sentir dor. Não é sobre isso que a gente não vai incentivar que a pessoa esteja adoecida e não busque ajuda. Lógico que não. Mas você não precisa chegar nesse lugar, não é? Mas é curioso porque até mesmo no consultório de psicologia, a gente, embora não seja essa a minha linha de anamnese, ela é tão parecida com essa linha da medicina chinesa, porque a gente realmente pergunta sobre tudo, né? Eu tenho esse hábito na analítica de perguntar sobre tudo, de onde você veio, como é que era a tua família, a tua ancestralidade, até onde a gente alcança, a gente gosta de saber. Por quê? Porque isso interfere nesse conjunto de comportamentos já internalizados como hábito e também nas alterações e nas mudanças que esse paciente, esse cliente deseja fazer. Porque se ele chegou para mim é porque ele deseja mudar alguma coisa, ele não veio porque está tudo bem. E aí, o que ele deseja mudar? E às vezes, os complexos já estão ali cristalizados, então é algo muito profundo já. Muito crônico. Muito crônico. E aí, mudar hábitos, sabemos que é desafiador, né? Os estudos mais recentes falam em mais de 60 dias para uma mudança de um hábito. Então, você vai se comportando e aí, até 60 dias, pelo menos, você já começa a entender e a internalizar que aquilo pode ser um novo hábito. Então, olha a perseverança que você tem que manter, a constância, a disciplina. Mas saber que isso vale a pena e que você vai começar já a acolher a médio curto e médio prazo, você já vai começando a acolher mais qualidade de vida, menos dor, menos ansiedade, um gerenciamento melhor do estresse, porque o estresse também faz parte da vida moderna, porém a gente não pode normalizá-lo quando ele é patológico. A gente sabe que se a gente não diminui os níveis de cortisol desse indivíduo, ele vai ficar todo inflamado, ele vai ficar todo... Vai ser complicado. Então, quer dizer, a gente precisa trazer um relaxamento. Né? E a cada semana, com as mudanças que a psicoterapia e a análise vão fazendo, à medida que esse paciente abraça esse processo, ele já vai colhendo pequenos resultados e percebendo que muito ele pode fazer por ele. Até chegar o dia que ele vai ser liberado do processo. Ele já aprendeu o autocuidado. Ele aprendeu o autocuidado, Se né? conhece. E aí você pode desmembrar em várias áreas, né? Eu gosto de falar da física, da emocional, da social e da espiritual, porque dentro delas também a gente desmembra muitas outras. Então, quer dizer, cuidar-se fisicamente, que é o que você disse, eu tenho de olhar para mim, hidratar esse corpo, nutrir da melhor forma. A gente não fala aqui de proibições, a gente não fala de excessos, a gente não fala de rigidez na questão alimentar, né? Eu não sou nutricionista, mas eu entendo que o caminho do equilíbrio é o caminho do meio, e esse caminho do meio é evitar compulsões, evitar distorções de imagem. Então, quer dizer, vamos tentar o caminho do equilíbrio? A gente não está falando sobre... A gente não está falando sobre... O equilíbrio é tudo. É o equilíbrio, não é proibição. É encontrar o equilíbrio e o conforto desse cliente, desse paciente, dentro da realidade que ele está inserido. Acho que esse é o ponto. E é muito gostoso. É muito bom quando você observa, em pouco tempo, o indivíduo já fazendo mudanças e já colhendo resultados, né? Então, eu acho que este ano de 2024 foi um ano muito especial para mim. Do ponto de vista até mesmo das pessoas que vieram e do quanto elas estavam autoconscientes à medida que o processo ia acontecendo, de que muito elas podiam fazer por elas. Eu acho que a gente tem um aprendizado pandêmico também para quem se permitiu aprender, porque nem todos aceitaram esse aprendizado, mas é possível aprender com as mazelas da vida também. Então foi especial, assim, eu tenho aqui comigo em mente histórias que foram ressignificadas, saúdes resgatadas, sabe assim? A partir desse resgate. Sim. Não só no processo de análise, Josi, mas nas mentorias que eu fiz em grupo também, né? São 2 anos já fazendo mentorias em grupo e agora no formato individual. Pessoas que disseram, olha, eu imaginava que eu só precisava me cuidar fisicamente, mas eu percebi que os outros pilares também estavam em desequilíbrio. As emoções, o meu meio social estava desarranjado, a espiritualidade não estava sendo praticada, cada um, lógico, dentro da sua filosofia, e escutar isso, e ter esses retornos do seu trabalho, eu acho que você deve sentir muito isso no teu também, né? Muito. É alcançar o sucesso. O sucesso para mim é isso, assim. Eu vejo isso como não dar o peixe, ensinar a pessoa a pescar. Então, quando o paciente vai lá para a clínica, eu me dedico muito em explicar para ele também nas minhas consultas online por que ele tem isso.
como que o corpo dele chegou nisso. Porque É tem isso. um como, sempre tem um como. E quando a gente vai no como, a gente desobstrui os meios e aí ele consegue se autocurar. O nosso corpo ele é tão poderoso, ele é tão inteligente, ele é tão sábio, que o mínimo que você faz por ele, ele responde sempre mais. Sempre Então você mais. pega um idoso que nunca fez exercício. Quando você começa a entrar com exercícios simples, de fisioterapia, simples, não é nada assim complexo. Você vê na segunda, terceira sessão, ele já conseguindo se levantar sozinho com facilidade, ele já larga a bengala. Aí a fisionomia já muda. Já muda. Só de você tirar o paciente do quadro álgico, ele já volta outro. Aí tudo na vida dele, todas as áreas começam a mudar. Porque o quadro crônico de dor interfere muito na química cerebral. E aí esse corpo já condicionou, viciou em receber cortisol e esses hormônios do estresse em momentos que não é para estar recebendo. Exato. Porque quando eu tenho qualquer disfunção, né, articular que faz inflamar um nervo, que sai do sistema nervoso periférico, que é a nossa coluna, que o sistema nervoso, eu falo muito isso, está dentro da sua coluna, ele é o periférico, eu vou ter tensões musculares como defesa, porque como o nosso cérebro foi feito para nos proteger, ele já é sinalizado, porque nós temos neurônios percorrendo no nosso corpo dentro dessas inervações que saem da coluna. Então o cérebro ele é sinalizado a tomar uma atitude. Então aquele nervo em disfunção que vem de uma disfunção articular por uma postura ruim, desvios na coluna, assimetrias, vai gerar compensações nos músculos, porque os músculos têm que tomar uma atitude, porque se eu estou indo para cá, eu vou cair para cá. Para não cair, ele começa a criar compensações musculares de tensão, gerando pontos dolorosos e pontos gatilhos. E esses músculos tensionados mandam uma informação para o cérebro que eu estou pronta para reagir a algo. Então, da mesma maneira que eu tenho um pensamento ansioso que gera uma ansiedade no corpo, também é verdadeiro, porque essa via é bidirecional, que uma tensão muscular derivada de um problema de coluna ou articular de uma artrose, uma bursite, seja o que for, que gerou essas tensões, também vai gerar pensamentos ansiosos. Vai interferir. É um ciclo. E interfere nas relações sociais ali, familiares. Sistema imunológico. Na produção do trabalho, quer dizer, essa pessoa, ela causa um desequilíbrio também no entorno, a partir do desequilíbrio orgânico. Então, quer dizer, está acontecendo com ela e ao redor tudo começa a desmoronar também. Tudo. Por isso a necessidade de a pessoa resgatar esse olhar também para o seu lado psicológico, para os seus pensamentos e para o que você sente a partir do que pensa e vice-versa, para poder trazer novamente a homeostase, né? E aí, nesse caso, os profissionais de saúde mental e os profissionais fisioterapeutas são essenciais, quer dizer, por isso que eu acho que é muito relevante e importante programas como esse, né? Parabéns pelo canal, eu vejo que ele tem crescido a cada dia, exatamente por isso, porque as pessoas estão buscando conhecimento para fazer por si. Né? Conhecimento e autoconhecimento. E autoconhecimento. Né? Então, os profissionais também estão buscando se aprimorar para que eles possam oferecer para as pessoas o que há de melhor e de mais novo na área de estudos e ciência. Então, eu não sou só professora, eu também sou estudante, né? Porque a gente não deixa de estudar. Nunca. Né? Estou estudando neurociência mais ainda, porque é muito importante para que a gente possa oferecer tudo com muito embasamento. Você falou da questão da compensação, eu pensei numa coisa que eu acho que, quando a gente fala em autocuidado, principalmente feminino, muitas vezes você vê assim, aquela pessoa que tá formiguinha, tá buscando o doce, e ela muitas vezes não se dá conta do porquê que ela tá fazendo essa busca e que tem relação também com uma deficiência neuroquímica, que é preciso olhar. Aí eu tava pensando, né, num manejo que foi feito há um tempo atrás para uma cliente do consultório. Eu a orientei aí para o ginecologista para fazer os exames de rotina e falei, leva essa questão do doce para sua ginecologista. E ela levou, e a ginecologista foi muito assertiva e disse, olha, eu acho que a gente pode mandar manipular uns chocolates para você, já que você gosta bastante, com triptofano na fórmula. E aí vieram as moedinhas de chocolate para ela, com triptofano na fórmula, que é precursor da serotonina. E ela começou a ficar mais feliz e satisfeita, e já era um chocolate já meio amargo, então quer dizer, não era aquele muito açucarado ao leite. Então quer dizer, juntando, você vê como é importante juntar os saberes aqui. E a gente conseguiu fazer um manejo sem que ela ficasse sem o chocolate que ela gostava, e aos poucos ela percebeu que não era o chocolate. Estava faltando triptofano nesse organismo. Né? Então, quer dizer, até isso é possível. Então, você vê como a ciência, né, os avanços,
até mesmo a farmácia que eu disse no início, né, da gente tomar muito cuidado com os medicamentos clássicos e tradicionais, porém, os farmacêuticos também são essenciais quando tem essa visão, né, essa visão integrativa. Então, quer dizer, é possível encontrar profissionais que tenham esse olhar integrativo e que possam acrescentar e fazer com que esse paciente, dentro da realidade dele, sem chocá-lo, sem proibi-lo, sem levá-lo para um campo extremo, ele resgata o autocuidado e passa a ser mais feliz e mais saudável, né? Tem que ter esse trabalho multidisciplinar. E eu sempre falo que toda dor física na coluna, articular, qualquer lesão, metade é postural e metade é emocional, justamente por esse processo. Aí as pessoas ficam assim, até falei na rádio, nossa, mas... Não, eu sei que tem relação, mas como? Pode levar uma lesão séria? Pode. Eu até dei um exemplo, que nós temos aqui uma lesão que está muito envolvida com o ombro, muita gente tem, que é uma lesão que nós chamamos de manguito rotador. Seria uma tendinite de ombro, e ela sempre vem acompanhada de uma bursite. Isso tem muita ligação com a cervical. E quando a pessoa está muito ansiosa, com pensamentos ansiosos, muito preocupada, vivendo muito no futuro, ou uma pessoa também com muita instabilidade emocional, triste, deprimida, ligada no passado, ela vai ter sempre um medo, uma tensão muscular. Você sabe que essas tensões musculares derivadas de um pensamento, que o corpo tem que reagir. Certo. O músculo ele é muito forte, por isso que na academia uma pessoa treinada consegue empurrar um leg com 100 quilos, agachar com 100. Mãe, já tem histórias, acho que eu estava lendo uma história de uma mãe que levantou um carro para tirar o filho de baixo. Né? Porque essa informação do pensamento, do cérebro, da atitude, da reação, faz com que você tenha força muscular, e o músculo é muito forte. Ele começa a estrangular os tendões você percebe que saem da cervical, né? você faz uma lesão. Então, toda pessoa ansiosa, Carla, ela tem muita dor no pescoço. Essa parte dela que é rígida, é dura, ela não consegue ter mobilidade, ela não gira a cabeça. Como que essa mecânica vai ficar? E isso começa, essas tensões musculares recorrentes, por um transtorno emocional, que essa pessoa não procura ajuda, né, com psicólogo, não vai entender como que ela faz para ser assim, ela não sai do piloto automático, de tanto esses músculos terem tensão, eles vão ficando tão fortes, tão acostumados a serem tensos, que eles começam a rodar as vértebras. Você começa a gerar fragilidade no disco, porque é uma contração muscular desproporcional, um desequilíbrio. Sim. Não é como fortalecer os grupos musculares num equilíbrio, num programa de treinamento na academia. É totalmente diferente. Então, as pessoas não sabem disso, que você faz as lesões que você faz por 2 motivos. 50% uma postura ruim, disfuncional, desvios na coluna, disfunções posturais, e a outra metade é o que você pensa, é o seu estado emocional. E, Carla, em cima disso, eu queria perguntar para você explicar para a gente sobre a terapia cognitivo-comportamental, porque ela se enquadra nisso. Ela traz para o paciente um autoconhecimento, ela traz para ele essa percepção de como que ele faz para se sentir assim, como que funciona, porque hoje em dia fala-se muito dessa terapia, né? Fala-se muito. Não foi a minha área de escolha para especialização, porém eu sou uma admiradora da terapia cognitiva comportamental, porque para manejos pontuais dessas questões estressoras, enfim, isso é muito importante. Para questões comportamentais propriamente dita, por isso que ela trabalha a questão do comportamento, né? Então há um estímulo-resposta, geralmente esse paciente ele volta para casa com tarefas a fazer, para que ele vá mudando o seu comportamento. Então, embora eu não tenha escolhido, hoje com a neurociência ela está muito próxima também da minha área de trabalho, porque a gente entende, antigamente havia, né? Houve um tempo, havia um entendimento de que você precisava mudar estruturas internas primeiro, tanto é que antigamente, quando a gente falava em depressão para se ter um diagnóstico, os médicos sempre pensavam no desequilíbrio químico e ponto. Hoje percebe-se que não é só isso, né? Que não é só uma questão química, que eu vou lá e faço essa reposição ou equilibro essa química e está tudo certo. Percebeu-se que tem então uma questão ambiental envolvida, comportamental, de estilo de vida. Então está muito atrelada a ideia desse projeto de autocuidado que eu trabalho, porque veja, não é só uma questão interna, também não é só uma questão genética, sabe-se que é uma questão multifatorial.
Então, pensando em terapias comportamentais e sendo ela multifatorial, eu não posso trabalhar só a medicação, eu tenho de trabalhar a mudança no estilo de vida desse indivíduo. Então, ela é muito bem-vinda por conta disso. Lógico que ela é muito bem-vinda também para transtorno de espectro autista, para inúmeras outras questões, né, que a gente tem hoje, os TDAHs, que hoje a gente fala muito também. Então, os transtornos em geral são muito bem tratados através da terapia cognitiva comportamental. Então, eu sou admiradora da técnica, embora não a utilize de forma formal. Mas, voltando para a questão da mudança de estilo de vida, faz todo sentido, porque veja, se eu já tenho, né, uma pegada genética, né, a epigenética está ali. Se eu tenho também um estilo de vida que não me é favorável, eu preciso trabalhar essas duas frentes. Né? Então, aí eu vou descobrindo 2, 3, 4 frentes que eu preciso atuar. Né? Então, vai desde a genética, de onde vim, e, portanto, de onde vim também é importante saber para que eu possa, então, fazer esse cerceamento dessa questão, e aí muito provavelmente vai entrar uma medicação, a gente não sabe, mas provavelmente o médico vai prescrever. O estilo de vida externo, como é que tá? Né? Eu tenho uma vida com rotina, não tenho? Né? Eu sou uma pessoa que me olho, que tenho cuidado acerca da minha própria pessoa, qual o conceito que eu tenho de mim, né? Então, quer dizer, então aí é muito importante. Então, eu não consigo ver uma mudança fidedigna e uma mudança permanente no indivíduo se ele não retoma o timão, Sim. Sabe? Se ele não faz por ele. Porque se ele buscar sempre alguém que o cure e ele não faz essa alteração, ele recai novamente nos sintomas e ele volta para aquela questão. Academia, né? O personal, ele não vai treinar por você. Então você tem que levantar e tem que treinar. Ah, mas 60 dias, doutora Carla, tudo bem, vamos trabalhar os 60 dias. Depois você me diz lá na frente como é que você está se sentindo. Mas vamos tentar construir esse hábito, Isso, né? Hábito. Mas somos a gente seres de hábitos, né? Somos, né? E de rotina também. De rotina. Embora a gente saiba que a gente precisa desafiar o nosso cérebro para poder trazer novos estímulos e novos resultados, isso é muito importante destacar. A rotina ela é importante para que você tenha um senso de pertencimento. Então, é legal você ter um horário para acordar, um horário para produzir, um horário para descansar, um horário para dormir, né, para socializar com as pessoas, horário para as refeições. Né? A sua vida não pode ficar aleatória, ao léu, ela precisa de rotina, para que você também tenha as respostas orgânicas que são esperadas para a promoção da tua saúde. Então, o comportamento, ele está atrelado a tudo, definitivamente a tudo. É a base, né? É muito importante, né? E esse comportamento, muitas vezes, ele vem de uma memória pregressa, e essa memória, ela não foi suficientemente boa para você. É uma memória que te traumatizou eu tentei fazer dieta, não deu certo, por isso eu parei. A gente não está falando de dieta, mudança de estilo de vida, é diferente. É diferente. Então, a gente muda esse olhar, a gente ressignifica as palavras que foram também utilizadas para que essa memória não lhe sirva mais. Né? Então, é muito comum no processo de psicoterapia a pessoa dizer, mas eu não consigo me relacionar e ser feliz com ninguém que eu conheço, eu começo a sair com uma pessoa e não dá certo, e não sei o que, não sei o que lá. Ai, mas eu sempre pego curva de rio, é o que eles falam muito, né? Sempre pego curva de rio, é sempre ruim, nunca dá certo. Estamos acessando memórias passadas de vivências já realizadas. A gente tem de ressignificar esse repertório. Você está se relacionando com quem? Com a mesma pessoa? Não, é outra pessoa. Então a gente tem outro repertório. É outra pessoa. É outra idade. É outro momento de vida. É outro projeto. Percebe? Então, se é um outro projeto, uma outra idade, uma outra pessoa, por que o resultado precisa ser o que foi do passado? Por isso a necessidade de conversar muito sobre isso. E quando as pessoas gostam de conversar e de se abrir, vão para a terapia, elas percebem que elas avançam anos-luz, né? Anos-luz. Aqueles que não fazem isso e que estão embotados, né? Sentimentos embotados, a consciência embotada, né? Então, enfim, é se olhar antes de tudo e não ter vergonha. Não ter vergonha de mudar a sua rota, se for preciso, de mudar o seu caminho e de se transformar numa pessoa renovada a partir das necessidades que você tem e do que você pretende também alcançar. E autocuidado é o caminho, Josi, para isso, sabe? Para conquistas pessoais, profissionais, de relacionamentos. Eu verdadeiramente acredito nisso e tudo que leio sobre isso corrobora exatamente, vai afunilando e chega, nossa, é isso. Até porque o autocuidado, ele vai fazer você se sentir melhor. E aí você vai formando novas conexões em se sentir melhor. Em se sentir melhor. E aí você já entrou num condicionamento entre corpo e mente. E você vai estar vendo a mudança acontecer, fica mais fácil. Como que você sai de uma atividade física? Gente,
Eu faço, sei lá, desde que eu tinha 8, 9 anos, fazia esporte criança e comecei ginástica com 9, 10, depois musculação com 12 e nunca mais parei. Eu saio da academia, todos os dias, hoje eu tô consciente mais ainda, e eu paro ali aquele 1 minutinho para sentir aquela sensação. Isso vai alimentando cada vez mais o meu cérebro de que esse processo me faz bem. Isso é autocuidado. Que nem quando eu me cuido, quando eu me arrumo. Uma pessoa deprimida, ela não quer se arrumar. Ela não quer se arrumar. Ela fica totalmente largada. Se deixar, ela fica na cama, de pijama. Então, isso. quando você se arruma, até brinquei esses dias nos meus stories, até no mundo animal, menina, eu morri de rir, porque todo mundo começou a rir nos meus stories. Eu tenho vários animais. Uma das minhas fêmeas, bem velhinha, estava triste porque começou a obra na minha casa. Então, mexeu ali no ambiente dela. E ela começou a não querer comer. Sim. E ela estava precisando tosar. Aí eu fiz assim, filha, vamos pro salão, vamos dar um banho de beleza aí. Aí levei ela no pet shop, toda cheirosa, tosou. Aí a moça colocou uns negocinhos do Halloween. Quando ela chegou, todo mundo começou a elogiar. Que linda, não sei o quê. Tinha que ver a felicidade. Ela era outra cachorra. Ela bateu um pratão, comeu tudo, pronto. Eu falei, gente, até nos animais. É isso. O cuidado. Ela se sentiu cuidada, né, cheirosinha, colocou aquela roupinha. Porque eles também sentem. Eu vi uma cena que me lembrou isso aí, uma anta que entrou em algum lugar, aqui no Brasil, recentemente esse vídeo viralizou nesta semana, e eles tentaram com uma mangueira dispersá-la para fora daquele local, né? Então começaram a jogar água nessa anta. O que ela fez? Deitou e curtiu esse momento. Ai, e aí o vídeo viralizou. Então ela estava curtindo o banho, ela não estava sentindo que ela estava sendo levada para longe com o jato d'água. Então, quer dizer, até como você disse, o bem-estar, ele está atrelado, não importa, o ser vivo precisa de bem-estar. E o bem-estar está atrelado à água, a um bom banho, a um bom sono, a uma boa refeição, a um afago. É muito importante os afetos, né? O afeto é tudo aquilo que te toca, e diferente do que as pessoas pensam, é sempre positivo, não. Afeto também pode ser negativo. Então, tome cuidado com seus afetos, com aquilo que você permite te afetar, sabe? Negativamente, você pode ser afetada também. Então, quer dizer, vale a pena você cuidar dos seus afetos, você cuidar daquilo que te afaga, que te traz sensação de carinho, de bem-estar. Os animais, eles são peritos em perceber quem os quer bem. Nossa. Eles entendem quem gosta, não é? E eles mostram isso e demonstram isso pra gente, na forma como eles aceitam o carinho, o afago, o cuidado, como aconteceu com a tua velhinha, com a tua cachorrinha. Então isso é muito importante. E eu acho que vivemos, até pela velocidade do mundo lá fora, é importante destacar, vivemos também sedentos dessas pausas, sabe? Permita esse cafuné. Alguém veio tentar fazer um cafuné, te dá um abraço um pouquinho mais demorado, aceita. Se entrega para esse abraço. É um autocuidado muito importante também. Cuidar dos nossos afetos é tão importante quanto cuidar do nosso físico. E aí a gente tem, né, como eu disse, outras áreas que a gente pode pensar também, o autocuidado financeiro. Uma pessoa desorganizada financeiramente é mais estressada e, portanto, vai ter adoecimento psicológico. Né? Então, eu já recebi em consultório pessoas dizendo, olha, eu estou desesperada, não sei o que eu faço. E aí a gente percebeu que era uma desorganização. Não havia um planning, não havia, sabe assim, o quanto ganha, quanto gasta, né? Então é preciso muito que nem cuidar. A casa bagunçada também. O excesso. Como que essa mente fica? E você falou da questão da homeostase, eu me lembrei também da dopamina. A gente tende a buscá-la para ter sensação de felicidade, mas não pode ser uma busca também exagerada, acima do saudável. Então, quer dizer, esse anseio pelas telas, né? Esse anseio exagerado pelas telas, e esse vício em telas. Nós falamos sobre isso no outro episódio. Tem mais prejudicado, né? Porque você falou também dos bichinhos, eu lembrei de um artigo que eu estava lendo, de uma universidade californiana que estava falando, se o leão, né? Se o leão ele fosse preparado sempre para sentir essa adrenalina de luta e fuga o tempo todo, ele tivesse sempre nesse estado, quer dizer, que vida o leão teria, né? Não. Então ele tem de ter também então a gente tem de ter uma queda da dopamina para depois a gente estimular esse organismo a fazer uma nova produção. Então você não vai ficar sempre dopamina, né?
Com ela no talo. Né, a dopamina está o tempo todo, não, assim como o cortisol também não pode estar o tempo todo, né? E você também não pode estar num estado de relaxamento constante. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio que a gente sempre volta para ele. Então, eu tenho de sentir o bem-estar da atividade física, mas eu tenho de ter esse momento para esse corpo descansar e se reparar. Esses e não músculos treinar em repararem, se reparar. Porque eu vejo muito assim, pessoas o ansiosas. overtraining, né? Então, pessoas ansiosas que vêm para mim para tratar ansiedade, insônia com a medicina chinesa, com a acupuntura, quando eu vou ver a rotina de treino dela, ela faz 1 hora de crossfit, que é de altíssima intensidade, que só vai ativar mais o simpático. É isso. Depois ela vai e corre 10 quilômetros. Aí ela já tá com uma hérnia enorme, ela não entende que não dá para fazer essa atividade agora que tá com essa hérnia assim. Aí esse cérebro tá sendo sinalizado perigo, 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 o leão, isso, né? O cervo achando que um estado de alerta constante não é legal. Então, assim, o equilíbrio não é treinar demais e também não treinar. Tem que ter um equilíbrio. Por isso que a medicina chinesa funciona tanto, por isso que eles vivem tanto com qualidade de vida, são centenários. Porque a filosofia deles é buscar o equilíbrio o tempo todo, o yin e yang. Por isso que o símbolo é igual. Onde há equilíbrio, não há doença. Equilíbrio fisiológico, biológico, cognitivo, fisiológico no geral, e biomecânico na postura, não tem como se instalar. Então, não é alongar em excesso, ou alonga em excesso, forçando demais, ou não alonga. Ou treina pesado demais, ou não treina. 2 horas numa academia. Pra quê, gente? O melhor treino ele tem que ter 45 minutos. Sim. Aí você não reserva um tempo para ler um bom livro, para fazer, para sentar e praticar, ter as práticas de mindfulness. Sabe? De hobby. Exercitar a contemplação, né, Josi? Eu lembrei desse item aqui, ele é muito importante. As pessoas não têm mais o tempo para contemplar a vida. E nós vivemos numa região tão bonita, né? A nossa Baixada Santista é tão linda, nós temos tanto para contemplar, né, na nossa janela, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa orla. Então, tira um tempinho para contemplação. A contemplação ela é importante até para que você possa dar uma impulsionada no seu processo criativo depois. Sim. Então, faz muito sentido você ter também um tempo de contemplação e ter contato com a natureza, ter contato com os elementos mesmo, tocar, sabe? No verde, na terra, pisar no chão, na areia. Isso é muito legal e muito curativo. E existem estudos robustos que já corroboram com essa ideia e mostram pra gente que isso funciona, né? E que tiram pessoas de quadros melancólicos, por exemplo. Então vale muito a pena. Não fique acelerado demais. Mesmo que o mundo imprima esse ritmo em você, imprima seu próprio ritmo, antes de tudo. É que nem também quando a gente fala, nós falamos em tela no outro episódio, lembra? E agora você citou isso. Hoje em dia a gente fala tanto em TDAH, todo mundo tem TDAH, virou assim como se fosse uma virose, né? O TDAH. Só que para a pessoa ter esse transtorno, que tem que ser muito bem diagnosticado, eu estou tendo aula na pós agora com vários psicólogos, a gente tem aula. São vários neuropsicólogos, eles falando sobre TDAH, o quanto que generalizou isso. E a gente não pode esquecer que para eu ter um TDAH, eu tenho ansiedade, eu sou ansiosa. Exatamente. E já não é mais aquela ansiedade em que eu sei que eu vou ter uma palestra, que a gente comentou que eu fui dar uma palestra, eu sei que eu tenho uma palestra, então eu preciso me preparar. Então uma ansiedade normal, ela te prepara a estudar, a se preparar, para que você desempenhe o papel que você foi chamado para desempenhar. Agora, quando isso foge desse equilíbrio e você passa a não dormir, passa a só ficar pensando sentindo medo, taquicardia, mudando toda a sua fisiologia, saindo do equilíbrio, já é patológico. Então, o TDAH, ele vem de uma ansiedade prévia que já está disfuncional, né? E a tela contribui muito, as pessoas não saem, Carla, do celular. Não saem. É impressionante. As crianças, os adolescentes. Eu fico pensando, meu Deus, qual vai ser o futuro da nossa geração? Você olha essas crianças tão pequenininhas, você vai para o shopping, a mãe está comendo, o pai, eles estão aqui, ó, pequenos, 5, 6 anos. Como que esse cérebro vai estar quando eles tiverem 18 anos, 20 anos? Né? E hoje a gente está se vendo falar tanto em TDAH, eu vejo muito por essa questão mesmo da tela. Sim. Eu acho que ele é um forte contribuidor, não é? Ele é um forte contribuidor, principalmente porque uma das características do paciente com TDAH é a ausência de foco. Então, ele não tem foco, né?
Ele tem, a atenção dele está difusa, não está focada. E por quê? Porque, veja, temos um estímulo hoje dos vídeos curtos, cada vez mais curtos, Rápidos. e aí eles vão scrollando a tela e já vão passando para o próximo, para o próximo, para o próximo. Então, se, por exemplo, esse jovem, ou até os adultos mesmo, se você for se desafiar para ler um livro, muito provavelmente você vai voltar para aquela página 2, 3 vezes, porque ao final da página você já não lembra o que você leu no início dela. Porque você já está se condicionando, aí é legal a gente falar da terapia comportamental, é um condicionamento mesmo. A tela vai condicionando o indivíduo para essas atenções micro. Então, eu já vou para o próximo, para o próximo, para o próximo. E por ser tremendamente dopaminérgico, viciante, num espaço curto de tempo, esse indivíduo já está viciado em fazer com que o organismo dele dispare cada vez mais, né, essas microvesículas de um neurônio para o outro, e aí há essa comunicação elétrica que leva e dispara, e dali vai para a corrente sanguínea numa rapidez muito grande, e ele busca cada vez mais. O que eu oriento os pacientes em consultório? Hoje também, a tela, ela é o nosso algoz, porque veja, eu atendo 90% hoje online. Só 10% dos meus atendimentos, se eu pudesse colocar na estatística, são presenciais. Então, eu preciso dela para trabalhar. Entretanto, a gente sempre orienta o seguinte, permita-se ficar sem, quando você não precisa trabalhar ou se entreter ali. E escute-se como você se sente na ausência dela. Sim. E traga para a próxima sessão esse dado. Me diga como você se sentiu na ausência dela e por quanto tempo você ficou sem a tela. E a partir daí vamos fazer um trabalho em relação a isso, sabe? Então, porque as pessoas estão ficando muito fadigadas também, gera uma fadiga muito grande, atrapalha o sono, atrapalha a orquestra neuroquímica que falávamos aqui no início, e é altamente viciante. E aí, quando a gente pensa em outras atividades fora da tecnologia, fora da internet, que também serão prazerosas, o indivíduo, mas vai dar trabalho. Até a dopamina chegar, vai dar trabalho. Né? Mas eu tenho de jogar quantas partidas para eu sentir prazer, né? Então eu vou jogar lá na praia, vou fazer um esporte, vou jogar um beach, vou jogar futebol, mas quanto que eu preciso jogar para eu sentir prazer? Ou, por exemplo, vou montar um quebra-cabeças, que é uma atividade que eu tenho feito em casa e tem sido uma delícia. Minha mesa de jantar está meio abandonada para o jantar. A gente está indo comer na varanda porque a mesa de jantar está lá, com o quebra-cabeças. Uma amiga me emprestou, ela já está no nível de 4.000 peças, eu estou começando na de 500, mas a cada pecinha que você vai botando ali, vai colocando, você estimula o teu corpo a produzir essa sensação neuroquímica de bem-estar. E é fora da tela. Então, percebe? Até eu me coloco enquanto profissional nesse desafio também. Porque eu também sinto a necessidade de moderar e de equilibrar. Todos nós temos essa necessidade. Porque hoje usamos a tecnologia. Então, acho que experimente fazer isso. Experimente descobrir o prazer a médio e longo prazo fora da tela, exatamente. Eu escuto mães falando para mim que se ela chegar num lugar que não tem Wi-Fi, ela tem que ir embora. Porque a criança começa a gritar, se espernear, ela não fica. Já escutei de várias mães. Várias mães. Aí depois fala, mas os adolescentes não têm paciência. Não tem, por quê? Porque eles têm uma informação muito rápida. Muito rápida. Por isso que eu falo muito sobre atividade física nas crianças, né? Seu filho fez 6 meses, é um bebezinho, já falei isso muito aqui no canal, natação. Você já tem que condicionar esse corpo a ter essas conexões neurais do exercício, porque o corpo vai entender que ele precisa passar por um processo para receber a dopamina no final. Desde a infância. Isso virou um hábito, vai ser um adulto com hábito a esperar. A esperar, Porque a vida real, ela exige maturação. Assim como uma planta exige um tempo para semeadura, para ela começar a crescer e dar frutos, a vida real é essa. Essa vida imediata, ela é uma vida patológica, vendida... disfuncional. Comercialmente para nós. Vendida comercialmente para nós. Essa vida agitada... É o sistema, né? É o sistema. E aí você percebe que as pessoas não querem mais construir uma carreira, elas querem já fazer sucesso do dia para a noite, elas já querem ficar ricas do dia para a noite. Haja visto o problema que temos no Brasil hoje, atrelados a jogos ilegais. Então, quer dizer, o que tem de pessoas viciadas em jogos ilegais e que estão, muitas vezes, sendo levadas à ruína financeira
por conta desse Dos vício vícios. terrível, né? Que estão atrelados às jogatinas. Então, quer dizer, e a coisa vai se modernizando. Né? Antigamente você ia a um lugar fazer uma aposta. Hoje está aqui, Tá na aí. tela do teu celular. Então, quer dizer, basta que você abra essa tela que você tenha acesso a todo tipo de estímulos viciantes. E é preciso, então, retomar o cuidado de si, para que você saia dessas armadilhas e tenha uma vida feliz, uma vida significativa e com qualidade. Que não é a ausência dos desafios. Uma vida feliz é uma vida que também entende o que é tristeza. Sim, lógico. Senão ele não saberia que ele Só é que feliz. você sabe lidar com isso. Sabe lidar com as oscilantes dinâmicas da vida. Porque a vida é oscilante. Ela é. Né? E A natureza é oscilante. A natureza é. O universo é isso. É movimento, tudo é movimento, nada é E estático. quando entendemos isso, traz uma paz mental tão grande, Tão grande. não traz? Porque você percebe que você não tende a alcançar a perfeição, Não, e porque que ela tudo não passa. existe. Exato. Tudo passa. Ontem eu fui jantar com uma amiga de muitos anos, de longa data. Nem mexi. Acho que a última vez que eu peguei no celular, eu estava indo para lá, mais 6h30, para falar, tô indo. Fui para casa, não toquei. Hoje eu fui pegar no telefone, fiz as coisas de manhã. Acho que para falar com você, 1 hora. Gente, isso é maravilhoso. É tão dá uma gostoso. paz. E aí a gente estava conversando ontem, e aí eu falei isso para ela, tudo passa. Isso vai passar também. Quando eu falei isso, ela parou para pensar, ela falou, nossa, é verdade. Então você tende a se martirizar por coisas que nem aconteceram ainda, porque você está exatamente nesse condicionamento, nesse piloto automático de não se conhecer, de não viver o agora, de não ter esse entendimento. Nesse descuido. Né? Nesse descuido. É um descuido. E o que é o vício, se não um preenchimento de um vazio, né? E todo o sistema sabe disso. Sabe que as pessoas estão doentes emocionalmente, e quanto mais eu fico agitada, mais eu entro nesse padrão de fazer e fazer e fazer, mais eu ajo por impulso. Então tem toda uma questão. Então a gente tem que tomar mesmo essa rédea da nossa própria vida e se conhecer. Uma pergunta básica para os pacientes em consultório. O que você faz para ter sensação de bem-estar? O que você busca? Quais são os subterfúgios que você busca? Muitos buscam jogos na internet, outros buscam a bebida alcoólica em excesso. Até alimentação em excesso. Comida Então, muito palatável, muito gordurosa. Esses dias eu estava atravessando uma rua e eu vi um moço saindo de uma adega com várias garrafas penduradas assim, nos 2 braços. E aí eu até brinquei, falei para quem estava comigo, nossa, ele tá saindo com um sorriso no rosto e ele acha que ele tá muito bem com essa escolha que ele fez. E aí a pessoa disse, pois é, e cada garrafa diferente da outra, então quer dizer, eram várias bebidas diferentes. Aí eu estava levando a seguinte reflexão, não é sobre não fazer uso, né? É o por que você busca, a quantidade que você busca e, às vezes, a ausência de entendimento da consequência. Sim. Né? Porque ele não atrela, por exemplo, a gente vive também dados alarmantes de depressão no Brasil, não só de ansiedade. E exatamente essa sensação de bem-estar que a pessoa tem ao fazer uso da bebida alcoólica, depois desencadeia uma queda abrupta que leva para o processo depressivo. E aí ele vem e traz novamente a bebida alcoólica para repor, depois que vem essa queda neuroquímica, ele quer repor. E aí essa busca constante leva ao vício. E aí o indivíduo não se deu conta de que não é a questão genética ali predominante para a depressão se instalar, e também não foi uma questão externa propriamente dita que aconteceu na vida dele, foi a que ele escolheu. Ele escolheu esse hábito. E ele nem tá percebendo que ele tá escolhendo. Não. E que isso está transformando o corpo dele, e o cérebro também tá sofrendo consequências e tá levando a esse excesso. É que nem a pessoa que come muito, muito, muito. Ela tá comendo por emoção. Por emoção, para preencher. Compulsão. Compulsão, são as compulsões, né, cara? Todo excesso deflagra um vazio, né? Vazio, uma ausência, uma falta. Então, são questões muito sérias e muito importantes. E você percebe, você dizia no início, não estamos fazendo o básico. Olha só, alimentação, as ingestas e como você cuida desse corpo maravilhoso, veículo, né? O teu veículo. E que é muito resiliente e que dá conta de muita coisa sozinho. O que você faz por ele, ele responde muito. Pois então. Eu postei uma foto ontem de uma paciente minha, 98 anos. Ela não tem mais dor, ela faz acupuntura com a gente, RPG, pilates. Ai, que demais. Aí, o que eu escuto das pessoas?
os idosos principalmente. Ah, mas com essa idade não tem mais jeito. Pessoas de 80 anos, de 70, de 68, já falam. Olha como tudo é mentalidade, como o seu cérebro é a cabine de controle. E tudo vai para a crença. Se você acredita que depois dos 60 anos você é um idoso e que a velhice é para sofrer, e que é normal viver com dor, viver com incapacidade ou viver triste, remoendo um passado, uma vida que você olha para trás e acha que foi perdida, Pronto. que você não fez o que você deveria ter feito, que você não viveu o que deveria ter vivido, que agora não adianta mais você mudar o seu futuro. Então você também está certo, é esse futuro que você vai ter. Sem qualidade de vida, com o carro que é o seu corpo na garagem. Aí você vê, 90... Tirei uma foto e coloquei, anos. ela tá com a gente há Que 3 exemplo. meses. 3 meses, 98 anos, firme, se cuidando na clínica. Parabéns, e ela falou para mim, parabéns. eu estou melhor que as minhas filhas, que são bem Olha. mais novas do que eu. Por quê? Porque eu sempre acreditei que enquanto eu estiver viva, eu tenho que me cuidar, para eu ficar cada vez melhor. Sim. E por isso que ela está com 98 anos, lúcida, ela anda retinha já. Aí eu escuto dos pacientes, mas RPG funciona? Eu vou corrigir um desvio na coluna com essa idade? Pessoas com 60 anos, 50, e ela com 98. Você vê o estímulo Você que vê? a gente deu para um corpo dessa idade, Correspondeu. olha o que ela respondeu. Pronto. Mas também quais são as crenças dela? De que o autocuidado vem, Precisa estar em dia. que a prevenção é o melhor remédio. Ela falou isso para mim, é prevenção. E os comportamentos dela estão alinhados com o que ela busca para essa vida longeva que ela tem. Então, você percebe? Um conjunto de comportamentos. Todo dia fazendo um pouquinho, fazendo um pouquinho, fazendo um pouquinho, o seu montante será muito positivo. Que eu já falei aqui que é a filosofia japonesa Kaizen. É isso. É desmembrar o teu objetivo que tá assim, aí você olha para ele e você fala, não dá sim. Quebra. Todo dia um pouquinho. Hoje, um pouco mais que ontem. Um pouquinho. No seu limite. Quando você vê, você já fez. Você já fez. Você plantou. Tenha muito cuidado com o seu meio social. Faça boas escolhas também de amizades. Entre em contato com pessoas que têm também uma visão positiva da vida e não é uma positividade exagerada, tóxica, não é nada disso. Mas uma visão realista e positiva da vida. Pessoas que são proativas. Essas pessoas valem muito a pena que você alimente como amigos, sim. Sabe assim, alimente as amizades que são... O ambiente é tudo. É tudo, é muito importante cuidar do social também, porque quando você descuida do social, em geral você vai estar perto de pessoas que também estão promovendo adoecimento para elas e para quem está no entorno. Exatamente. Hoje cedo, conversando com uma pessoa, antes de vir para cá, ela estava escovando o meu cabelo, ela falou assim, olha, eu não gosto muito de ficar perto de pessoas reclamonas, porque parece que a gente vai ficando assim também, e vamos ficando, mesmo. Mais ou menos isso que ela quis dizer, né, que é muito ruim ficar perto de alguém reclamando, né, então essa pessoa está clamando mais de uma vez acerca do problema, isso não vai ter solução dessa forma. E ela influencia os outros. Influencia os outros. Nós somos seres muito influenciáveis, o nosso cérebro é muito influenciado. Isso mesmo, então cuide do seu social, cuide da sua espiritualidade, cuide do seu físico e esteja atento aos seus pensamentos e aos seus sentimentos. E faça o gerenciamento e o manejo dessas questões. E aí tenha mais saúde física e mental, né? Não é um caminho difícil, é um caminho possível. E uma coisa que eu gosto sempre de destacar, Josi, dentro da realidade que você vive. Eu não vou buscar a minha realidade e levar a minha realidade para o meu cliente. Não é sobre isso. A gente vai encontrar riqueza na sua realidade. Você é o seu patrimônio mais importante. Não é o que você tem, é você. Então, olhe para você. E aí, dentro da sua realidade, estabeleça esse conjunto de comportamentos e resgate o cuidado de você. O cuidado pessoal. Que muito vai fazer por ti. Muito, no ponto de vista de saúde. Né? É ele que vai mudar a realidade. Os resultados que você está tendo hoje que você não quer ter mais. Exato. É isso aí. E Carla, eu sei que você está escrevendo um livro. Conta pra gente sobre esse projeto. E também tem um programa, né? Pois é, eu estou escrevendo mais um. Eu estou entrando aí no 3º livro. Acredito que até o final do ano ele vai terminar.
é de ser escrito, e aí eu devo levar, né, para a editora fazer as etapas subsequentes no comecinho do ano. Então eu estou bastante animada, vai ter muito sobre autocuidado nesse livro, mas especialmente sobre as pílulas diárias de autocuidado e não da farmácia que você deve tomar para que você possa então estabelecer esse conjunto de comportamentos que vão fazer muito por você. E o programa também foi uma grande alegria quando eu fui convidada para participar de um quadro dentro de um programa da TV Cultura Litoral, no Papeando com Carlão, que é um programa, um talk show aqui na Baixada, já que tem mais de um ano, né, no ar, e já bem estabelecido. O Carlão é uma pessoa boníssima, e ele me chamou para falar sobre saúde mental. Então, uma vez por mês estou eu lá na TV Cultura Litoral, legal, batendo um papo com ele no talk show, Papeando com Carlão e Carlinha, para falar sobre saúde mental. E tem sido muito legal, porque a gente traz um pouquinho sobre neurociência, um pouquinho sobre a nossa vida cotidiana. Ali eu não estou num ambiente ortodoxo de consultório, quer dizer, é um bate-papo mesmo, a gente está papeando de forma muito leve, passa às 11h30 da noite, então quer dizer, é um horário gostoso. Né? Às quartas, 11h30 da noite, então a pessoa consegue assistir, a gente consegue falar sobre temas que em outros horários a gente não falaria. Então tem sido também uma experiência muito legal. Ai, que demais. Você merece. Você tem muito a contribuir, né, com o mundo. Obrigada. Você é uma profissional que tem essa visão integrativa, está sempre estudando. A gente vê que brilha o olho, né? Então, eu acho tão importante quando o profissional usa o talento dele de maneira genuína e ele quer contribuir. Porque tem profissional, eu sinto muito assim, né? Já mais de um ano e meio, entrevistando pessoas, conversando com pessoas, o que eu percebo? Também de outras pessoas que eu vejo na internet. Ela sabe muito, mas ela não passa quase nada. É muito pouco. Entendi. Sabe? Ela quer fazer mais uma autopromoção. Entendo. A gente, lógico que nós somos vendedores. É importante, mas... A gente tem que vender o nosso peixe sempre. Mas, quando você entende que você está cumprindo o teu propósito primário, isso faz tanto bem pra gente, isso é autocuidado. Porque você aumenta tanto a tua autoestima, você se sente tão bem porque você tá contribuindo. E quando você ensina, você aprende. 2, 3 vezes mais. E você tem esse perfil. Eu admiro muito profissionais assim. E eu procuro ser assim. Então, as pessoas falam, nossa, doutora, obrigada, quantos exercícios? Eu entrego o máximo que eu posso entregar. Porque eu acho que o universo é troca. É troca. E as pessoas precisam... Esse autocuidado, ele só vai acontecer se as pessoas tiverem conhecimento. Então, veja, o que você traz aqui, o que eu trago, nós tendo esse papel, né, essa função, essa visão de profissional de saúde, que estamos exercendo o nosso propósito primário, vai dar o conhecimento para essas pessoas. Então, nós estamos ensinando a pescar. E aí você vai plantando. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos tendo o quê? Um mundo diferente. Um mundo diferente, mais saudável. Mais saudável. Né? Então, eu quero te agradecer, porque eu admiro muito o seu trabalho. Eu vejo todos os seus vídeos, tudo que você participa, as palestras, o que você grava. Às vezes você grava vídeos assim, né? E posta no feed. É sempre entregando. Isso é muito importante. Eu acho que nós precisamos de profissionais assim. Você precisa fazer um canal. Preciso mesmo. Precisa, cara. Preciso, porque ele tá lá, o meu YouTube tadinho, tá largadinho, eu subo algumas coisas para lá, mas eu preciso investir mais no meu YouTube. Ele vai ser uma forte ferramenta para todos nós. Preciso. E realmente te agradeço, porque é recíproca, né? A visão que tenho sobre o seu trabalho também, sobre o seu canal, sobre a maneira como você desmembra os assuntos de forma tão... com muita autoridade. Você também é uma pessoa que está sempre em busca de atualizar os seus conhecimentos. Então, eu acho que conhecer você foi um dos presentes em 2024 e estou aqui pela segunda vez e muito feliz com o convite. Então, muito obrigada, porque eu também sou muito admiradora do seu trabalho. Obrigada mesmo. Obrigada, Carlinha, muito obrigada. Ó, já fiquei até íntima, Carlinha, viu? Vocês viram? Bom, gente, que episódio incrível, eu falei, né? Então, assista o anterior. Eu vou pedir para colocar aqui na descrição, como também as redes sociais da Carla, para você acompanhá-la, porque é muito importante, como eu falei, ela está sempre trazendo conhecimento para a gente no Instagram. Isso é muito importante. Esse programa que você vai participar, você vai colocar alguns cortes pra gente no Instagram? Para quem não
puder assistir ali na íntegra, Isso. mas tem esses cortes também, né? Tem as reprises que também acontecem na TV Cultura e tem também os cortes que a gente sobe para o YouTube, pro YouTube do canal e também pro meu Instagram. E eu já vou deixar o convite, porque quando sair esse livro, eu quero que você volte com o Volto. livro pra gente falar sobre ele. Volto sim, Tá bom? vai ser um prazer. Gente, muito obrigada. Lembrando para você curtir esse episódio, compartilhar. Olha o quanto que esse episódio vai contribuir com outras pessoas. Deixa aqui o seu comentário, o que você quiser perguntar. Se você estiver passando por algum momento difícil na sua vida, coloca para mim aqui, que eu vou passar para Carla. Ela responde para você, tá bom? E lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. Então eu espero você nos próximos episódios. Fique sempre aqui comigo. E se você não é inscrito do canal, vai lá, dá uma olhadinha se você está inscrito e ative o sininho para você receber não só os próximos episódios do Agora é a Hora, como também os meus vídeos aqui do canal. Obrigada, gratidão.